Olá, bom dia para vocês, bom dia. Hoje a gente vai ler Jó 29, tá? E até aqui Jó se defendeu dos seus amigos, Jó exclamou a Deus por que ele estava passando por tudo isso, mas a gente acaba se esquecendo que Jó é um homem que perdeu 10 filhos. Jó tá de luto, Jó perdeu 10 filhos, Jó tem uma esposa amargurada, que está em depressão, Jó perdeu todo o seu sustento, provavelmente ele ficou literal passando fome e necessidades. Jó é um homem que, além de perder o seu trabalho, seus filhos, a sua esposa depressiva, e tudo, seus amigos ainda sentaram para escarnecer dele. E Jó não se esqueceu de Deus. Jó não se esqueceu de Deus. Como que diante da perda de 10 filhos, diante da perda de todo o seu dinheiro literal, diante da depressão da sua esposa ou do seu esposo, você não esquece de Deus? Jó é o primeiro retrato, porque assim, existem vários homens de muita fé que viram Jesus como os discípulos. Jó não viu Jesus. Jó tá num tempo onde nem a imagem de Satanás é pregada. Porque no Antigo Testamento, Satanás, ele simplesmente se recolheu. Ele existe através dos ídolos, sim, mas não se fala dele. Não há uma expressão clara, olha, é Satanás por trás de tudo isso. E também, naquele tempo, provém do tempo de Abraão, havia vários deuses, o povo sacrificava, tinha já o costume, como veio de Adão, depois de Noé, tinha-se o costume de sacrificar, mas era um tempo remoto. Era um tempo muito remoto e ainda assim ele acredita piamente em Deus. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha Jesus, ele não tinha anjos descendo e subindo e falando coisas para ele. E ele acredita em Deus, piamente. Ele ainda está contendendo contra Deus no sentido de: por que está me acontecendo isso se eu fui tão correto? Então assim, Jó, para mim, na Bíblia, é a maior expressão de fé até agora. Até agora, de tudo que eu li, Jó é a maior expressão de fé de verdade, de alguém ser humano que sofreu todo tipo de tristeza, amargura, depressão, depreciação. É óbvio que depois vem Jesus, né? Mas Jesus, ele tinha um propósito nisso. Ele veio para um fim, um meio de salvação. Mas Jó é só um ser humano vivendo ali, que por acaso Satanás mexeu com ele e ele sofreu tudo isso e ele não negou Deus. Então assim, com toda a falta de conhecimento que eles tinham, quando que a gente vai perder filhos? Estamos falando de filhos, não é filho. Filhos. Vai perder filhos, vai perder todo o sustento, vai ficar na miséria, vai encher a carne literalmente de bicho e vai lembrar de Deus. Entende? Então Jó, no meu ver, é a maior expressão de um ser humano que de fato confiou em Deus. É inacreditável como ele teve uma fé tamanha em Deus, diante de tudo que ele passou, sabe? A gente vai orar e vai ler o capítulo 29, tá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelas suas palavras, pelas direções. Obrigado, Senhor, por direcionar toda a minha família. Obrigado por me direcionar. Obrigado, Senhor. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Eu vou com o Senhor até o fim, Pai.
E me ajuda a chegar lá, Pai. Em nome de Jesus. Gente, ó, a gente vai ler Jó 29, tá? Ele continua a fala e ele vai se lembrar de um tempo onde ele não tinha dor. Na Bíblia está escrito que a gente deve trazer ao nosso coração, né? Deve trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, ou seja, tudo que Deus já fez pela gente. Quando a gente estiver num momento de incerteza, de desesperança, de tristeza, a gente tem que se lembrar do que Deus já fez. Porque há muitas coisas que Deus já fez e a gente acaba esquecendo no momento da dor. Mas Deus não é um Deus só de um fato. Deus sempre está cuidando da gente. Então, traga à sua memória os feitos do Senhor. Aquilo que Ele já fez. Porque Ele é capaz de nos capacitar, tá? Deus sempre será capaz. É nós que nos sentimos com falta de capacidade muitas vezes. Mas Ele pode, Ele já fez e Ele é fiel à palavra dEle. E se nós nos apegarmos à sua palavra, à sua memória dos feitos, daquilo que Ele já fez nas nossas vidas, a gente vai ter esperança e a gente vai continuar acreditando em Deus, confiando em Deus e superar todas as adversidades, tá? Então fala assim, ó, e Jó continuou a sua fala e disse: ah, se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias eu andava bem de vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor. Ele lembra dos filhos, cara. Cara, ele perdeu 10 filhos. 10 filhos. 10 filhos. Sem palavras, né? Em casa sempre havia leite à vontade e também azeite tirado das olivas plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal, eu me assentava entre os juízes, na porta da cidade, né? As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Ele era muito respeitado. Era o homem mais rico do Oriente, né? Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim. Pois eu ajudava os pobres, que pediam ajuda e cuidavam dos órfãos, que não tinham quem os protegesse. Ele era um homem bom. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Essa justiça, Deus fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia, mas aqui ele está falando de obras. Ele fazia o bem, ele cuidava dos órfãos, das viúvas, porque a verdadeira religião, na verdade, seria isso. Se nós quisermos de fato ter uma religião, é cuidar dos órfãos e das viúvas, tá? Servir a Cristo, ter o coração de Cristo, fazer o bem. E aí, ó, pessoas que andavam na miséria me abençoavam, as viúvas alegravam com meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Era como a roupa que eu uso todos os dias. Eu era olhos para os cegos e pé para os aleijados. Era pai dos pobres e defensor do direito dos estrangeiros. Aqui ele realmente fazia o que tinha que ser feito, né? Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das garras as suas vítimas. Eu pensava assim: eu vou viver uma vida longa e morrer em casa com todo conforto. Serei como uma árvore de raízes que chegam até a água, as árvores que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim, e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava e as minhas palavras entravam na cabeça deles, como se fossem gotas na areia.
ele era influente. Todas as esperavam ansiosos, como se espera a chuva no seu tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança, e o meu rosto alegre lhes dava coragem, ele encorajava as pessoas. Eu era como um chefe, decidindo o que eles deviam fazer, e os dirigia como um rei à frente do seu exército, e eu os consolava na hora da aflição. Aqui Jó não está falando isso como uma coisa assim, tipo, eu era o cara. Não, Jó está lembrando de um tempo que era bom na vida dele, que ele fazia o bem, sabe? Porque Deus fala pra gente fazer o bem para as pessoas, pra gente, pra nossa família. Deus fala pra gente ser como Jesus Cristo, né? Se parecer com Jesus Cristo. É claro que a gente tem que caminhar muitas milhas para isso, tá? Não é fácil. Não é fácil se parecer com Jesus nessa terra. Até porque o sistema mundo, ele nos traz aflições, nos traz dor e Deus nos manda ter paz. O sistema mundo nos traz guerra, conflitos e Deus manda com que a gente perdoe e vire a face, né? Ou seja, deixa pra lá. Então, se parecer com Jesus não é tão simples, mas é necessário que nós queiramos isso. A gente tem que querer. E aí a gente vai caminhando de glória em glória, de glória em glória até chegar lá, tá? Deus abençoe vocês. Bom dia. Bora trabalhar, né? Tchau.